Boa tarde, estamos no ar com os donos da bola aqui na tela da Band, também pela internet no band.com.br/RS. Você convidado, como de praxe, a participar com a gente, mandando o teu vídeo no WhatsApp, o 992 24 12 20. Não esquece do código de área 51 para quem está fora da região metropolitana. 51992 24 12 20. Teve vitória do Internacional contra o Cianorte, largou na frente na terceira fase da Copa do Brasil. Iago foi um dos grandes nomes da partida, se não o maior. Fez até esse gol aí, ó. Roda. Alessandro decore perto da junção do meio com a lateral, toca a bola na meia direita para Edenilson, rompeu a metade do campo, ligou na direita para Marcinho, levou no bico da grande área, entrou na área, vai para o fundo, girou, cruzou, Patrick não chegou, Iago vai marcar, bateu, gol! Gol do Internacional, Iago! O Internacional larga na frente, para o Inter, Iago! Feliz para um jogador da base que está com personalidade, está com alegria, está confiante. Então, feliz por isso e nós vamos trabalhar ainda para que ele melhore ainda mais. Tá dando gosto de ver o Inter jogar. Daqui a pouco a gente vai debater sobre isso. Mas vamos agora para o CT do Grêmio. Lá está Max Correia acompanhando mais um dia de trabalho. Time definido para enfrentar o Juventude, Max? Olha, o Renato não entregou, mas deu a entender qual vai ser o time que vai jogar no domingo. Isso aí é papo mais pra frente, a gente volta a falar de Grêmio durante o programa. Agora a gente vai acompanhar algumas imagens do treino de hoje para falar sobre problemas mais imediatos. Lembrando que o Grêmio tem uma outra atividade amanhã aqui no CT Luiz Carvalho para preparação para este jogo diante do Juventude. Problemas imediatos, 3 jogadores deixaram a atividade mais cedo hoje. O Tony Anderson sentiu o tornozelo, mas pelo que o Renato passou para a gente durante a entrevista coletiva, não preocupa, ele só saiu para não correr nenhum risco. Mas outros 2 jogadores que atuaram diante do Defensor pela Copa Libertadores da América também deixaram o treino mais cedo e a situação deles é um pouquinho mais delicada. O Luan sentiu a coxa, ele já tinha sentido na partida diante do time uruguaio, saiu mais cedo ontem, lembrando que ele ficou em Montevidéu, né, para receber o prêmio de melhor jogador da América. O Renato já queria que ele tivesse feito um exame ontem para saber a situação disso. Hoje observou ele no treino, viu que ele não estava legal, mandou ele sair da atividade, fazer um exame e amanhã a gente deve saber quais as condições do Luan para encarar o time da Serra. Quem também saiu do treino mais cedo hoje foi o lateral direito Madison. Ele sentiu o adutor e vai passar por um período de observação agora, 24 horas, e amanhã o Renato deve ter uma conversa com ele, uma conversa com o departamento médico e aí saber se o lateral vai estar disponível para este jogo de domingo. Renato conversou com a imprensa, falou sobre negociações, falou sobre a ideia dele de montar o time para esse restante do gauchão, aí dessa fase de classificação do gauchão. Lembrando que tem um bom período agora em que o Grêmio vai poder se dedicar só ao estadual. E falou também sobre a questão do centroavante. Isso aí é papo para logo mais. Beleza, daqui a pouco a gente retorna então com mais Max Correia direto do CT do Grêmio. Aliás, a nossa enquete no Donos da Bola RS, o nosso Instagram, é sobre o Grêmio. Vai lá no Stories e vota. Roda a enquete aí. Fala, rapaziada. Se o Grêmio vencer nesse final de semana o Juventude em Caxias, entra no G8 do Campeonato Gaúcho. Você acha que isso é possível? Sim, aqui. Não, aqui. Vota. Vota, Donos da Bola RS no nosso Instagram. Daniel Oliveira, o teu destaque inicial. Olha, ao contrário de muita gente, eu gostei do time do Internacional ontem. E o segundo gol tem a cara do Odair Hellmann. Só bastou ver o aquecimento para realmente saber que o Internacional executou com primazia aquilo que o treinador pediu. Eu tô gostando também e gostei muito do que eu vi ontem contra o Cianorte. Ribeiro Neto, teu destaque. O teimoso nunca admite que é teimoso. Totalidade. Aliás, Renato tá assistindo Donos da Bola, tá lendo o Metro Jornal. Que bom, obrigado, Renato. Porque o Ribeiro chamou ele de teimoso aqui hoje na coletiva, ele disse, estão me chamando de teimoso. Ribeiro Neto está recebendo uma boa audiência. Matheus Dávila, o teu destaque. A situação do Wendel, Felipe, porque o Wendel ele tem um imã para concorrentes de grande porte. No Corinthians, disputava com o Guilherme Arana. Deixou o Arana em determinado momento no banco, mas perdeu a posição. Aqui no Inter começa a disputa com o Iago. E o Iago tem o carinho do torcedor. É verdade. O Max Correia
há pouco, entrou agora direto, ao vivo, lá do CT do Grêmio, acompanhando o treino da manhã. Ontem estava no Beira-Rio. O cara voltou de férias agora e aqui, ó, chicote pra cima dele. Conta a história de Inter 2, Cianorte 0 pela Copa do Brasil, Max. Entre lesões e suspensões, o Inter foi a campo com mudanças no ataque para um jogo em que estava esperando uma retranca paranaense. Mas as chances apareceram logo de cara. Klaus fez a defesa do Cianorte se desdobrar para evitar o gol. Se bem que a melhor chance do primeiro tempo talvez tenha sido dos visitantes. Após falha da zaga, Marcelo Lomba evitou o gol de André Luiz. É detalhe, né? Às vezes a gente treina muito para chegar num jogo é uma bola só. Mas graças a Deus ele conseguiu tirar, o cara bateu bem, bateu forte. Daí para frente só deu Inter. D'Alessandro arriscou. Iago deixou Roger na boa. O centroavante enquadrou o corpo, escolheu o canto, tirou do goleiro e do gol também. Patrick, em vitória pessoal, ficou no quase. O travessão foi o destino da cobrança de D'Alessandro e a linha de fundo, o do arremate de Patrick. Por pouco, Roger não alcançou esse cruzamento e o 0-0 teimava em não sair do placar. Nós estávamos no primeiro tempo muito ansiosos para a definição. E aí, muito ansiosos, nós começamos a fazer uma situação que não está dentro da nossa ideia de jogo, que é cruzar por cruzar. Paciência. Prevendo dificuldades, era esse o pedido do técnico colorado Odair Hellmann antes da partida. E olha, durante os primeiros 45 minutos foi preciso muita. A recompensa veio depois do intervalo. Tava com cara de que a coisa ia ficar na mesma. Muita pressão e nada de bola na rede. Aí apareceu Marcinho, que foi para cima, abriu caminho. O cruzamento passou por Patrick e encontrou o Iago. Com força e firmeza, o lateral abriu o placar. Ele sempre pede para acompanhar a jogada. E é isso que eu venho, como todos os jogadores vêm fazendo. E hoje eu fui feliz em marcar o gol. Na sequência, a boa trama coletiva passou por Patrick, D'Alessandro, Iago, Edenilson e terminou no fundo da rede. D'Alessandro tentou o terceiro em cobrança direta. Patrick de fora da área. E depois de cabeça. Edenilson mandou cruzado. Podia ter sido mais, é verdade. Ficou no 2-0. Agora o Inter pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta e passa adiante na Copa do Brasil. 2-0 é um bom resultado, mas não tem nada definido. Nós precisamos ir para lá muito concentrado, muito consciente, talvez, que nós vamos ter que sair um pouquinho da nossa ideia de jogo, daquilo que a gente vem fazendo e apresentando nos jogos, e nos adaptarmos ao campo de jogo. Foi mais uma vitória, mais uma boa atuação do time do Odair, que entrou nos trilhos, né? Tá num bom caminho. Foi 2-0, podia ter sido 3, 4, tomou um susto, é verdade, do Cianorte, mas foi só. O Inter foi muito melhor. Era só o Cianorte? Ok, era só o Cianorte. Mas contra adversários iguais, exatamente, o Inter sofria. Exatamente. E agora ele tá amassando, tá passando por cima. Eu tenho que analisar o Internacional também pelo jogo, né? Pelo que ele enfrentou ontem. Às vezes a gente fala e o torcedor na rede social questiona a nossa opinião, dizendo: mas agora já virou o melhor time. Não, o Internacional tem muito, e vou dizer mais, falta muito para o Inter evoluir. Falta muito para o Inter evoluir. O Inter está engatinhando nesse processo de reconstrução de time. O Inter enfrentou um adversário fraco ontem, sim, enfrentou. E é o que o Felipe falou há pouco, eu concordo. O Inter já teve adversários dessa qualidade, por exemplo, ano passado, e não conseguiu jogar nada, inclusive até perdendo no Beira-Rio. Exatamente. Tá? Então, algumas questões foram positivas, tá? O Internacional levou o adversário ao extremo do seu cansaço, porque o Inter fez a bola rodar de novo. O Odair Hellmann, antes do jogo, fez um treinamento, um trabalho de aquecimento, que foi justamente o que o Internacional executou no segundo gol. Alguns jogadores eu não gostei, eu acho que o Marcinho é um jogador, por exemplo, que pode render mais, é um jogador de característica diferente do William Potker. Eu ainda fico com o pé atrás em relação ao lateral Dudu e acredito que ele ainda vai evoluir, tá? O Rodrigo Dourado é um jogador que está me decepcionando num quesito, nessa forma nova do Internacional jogar, que obriga o Rodrigo Dourado, por exemplo, a passar para frente, né? Ele antes passava para o lado.
E ele está errando muitos passes. Mas no mais, o Internacional teve boa atuação. O Patrick jogou bem, o Edenilson e esse achado que foi o lateral esquerdo, né? E o segundo gol, que daqui a pouco vai aparecer, tá mostrando aí o gol do Iago. O segundo gol, olha, eu podia exagerar um pouquinho e dizer que eu não vi acontecer no Beira-Rio desde 79, mas acho que não. Calma, acho que o último time foi o time do Abel, 2014, que conseguia ter esse tipo de triangulação. O time do Tite fazia isso também. Não, o do Abel em 2014. Ah, sim. Acho que foi o último. O time do Aguirre sabia jogar bem, né? Mas não assim. Era contra-ataque. É que o estilo de jogo era diferente, mas sabendo o que fazia com a bola, o Aguirre... Esse tabelamento, construção desde trás, isso aí não acontecia há muito tempo. Ainda bem que tu conseguiu falar, porque eu pensei que o programa ia ser monossilábico hoje. Já que o Ribeiro estava cochilando, estava dormindo, fala mais, Matheus Naves. O programa não seria monossilábico, Ribeiro, porque senão seria uma palavra só e acabaria com Talvez nenhuma palavra, né? Só a sílaba. Mas, olha só, o que me chamou mais atenção, Felipe, é a naturalidade. E isso está acontecendo muito com o time do Inter. O Inter começa a agir de uma forma muito natural. A mecânica é natural. Exatamente. O segundo gol, o Patrick está por dentro, o Marcinho está por dentro e os dois laterais bem espetados, né? O Odair gosta da amplitude e ele consegue isso com os laterais. E o lateral pisando na área, que é importante. O Iago faz um gol dentro da área, tendo essa oportunidade. Do campo, no último terço, Ribeiro, é isso aí. E aí profundidade. Claro, são questões que são inerentes ao trabalho. Aliás, começou. O negócio é que o Daí, meu bruxo. Todo mundo tá elogiando, agora ele vai lá e senta lenha no Daí. Não, pra mim o Inter jogou muito bem, poderia ter sido por mais. Ter sido por mais, como você disse, mas o Cianorte deu uma facilitada legal, hein? O técnico do Cianorte é um grande irresponsável, né? Tentou enfrentar de igual para igual. Pois é, e aí... Depois recuou, depois quando cansou, recuou totalmente. Sim, cansou não. Os jogadores do Cianorte quase morreram em campo, né? De tanto que correram atrás da bola. Tá, fala que tem WhatsApp também, Ribeiro. Então é o seguinte, alô, Daí Helman, meu bruxo, olha, parabéns, está indo bem, né? Colocou o Marcinho, como eu falei, é isso. O Iago é um grande cara, como eu falei, isso, tá tudo ótimo, tá? Mas tu não precisa falar as mesmas coisas do Tite e do Roger. Começou. Graça. Não, começou. Para com esse papinho de terceiro terço profundidade. Se fala bem, reclama. Se fala mal, reclama. Torto. Isso é a linguagem do futebol. O cara que estudou vai falar assim, vai fazer o quê? Mas estudou onde pra falar assim? Pô, estudou. O cara foi lá, se formou no curso de técnico da CBF. Eles falam esse linguajar lá. Destacamos aqui nos Donos da Bola, foi a França, viu o treino. É uma linguagem mais técnica. É uma linguagem... O Ribeiro Neto é o resumo da realidade do país. Isso. Do futebol brasileiro. O problema... Não, da realidade do país como um todo. O problema é do cara que quer estudar. É pesado. Aí nós vemos essas maravilhas hoje que transitam na música brasileira. Isso aí é uma crítica, atenção, isso é uma crítica a você, Renato Portaluppi. Por que é isso? Daniel Oliveira. O Renato estuda, Ribeiro. O Renato estuda, Ribeiro. É que tu não gosta do Renato. Agora é Inter, Ribeiro. Esquece o Renato. Um parêntese. Tu quer criticar o Renato? Que, aliás, o Renato tem que ser criticado. Ele não está ganhando nada, né? Seja um cara coerente e critica o Renato. Que é melhor, critica o Renato com a tua opinião, não me usa como escada, que não é legal. Esquece o Renato, o papo agora é sobre Inter, depois a gente fala de Grêmio, de Renato. Tem o WhatsApp, 992-24-12-20, roda aí. E aí, pessoal, donos da bola, um abraço pra todo mundo aí, sou o Paulo de Alvorada. Com o resultado do jogo do Inter de ontem, a evolução que eu estou vendo no time, vocês acham que o Inter tem condições de ser campeão da Copa do Brasil? Abraço. Eu vou ficar com a resposta do Alessandro, que, calma, não tá pronto ainda, mas tá mostrando um bom caminho, acho que é por aí. Segue trabalhando, tá saindo legal. O ponto positivo é o seguinte, numa situação que ela pode não ser muito boa para o torcedor, né? O Internacional não é e não está entre os candidatos ao título da Copa do Brasil. Talvez isso seja importante. Porque o Inter passa a entrar em campo com uma tensão maior, jogando mais futebol e lá na frente ele pode entrar nesse grupo. Eu tenho um certo cuidado, porque e quem me acompanha sabe que eu tento ser coerente. Às vezes eu não consigo, né? Mas eu tento ser coerente. Então, eu economizo o telespectador, o Odair, que vê o programa, Odair. Eu acho que eu estou sendo econômico nos elogios. Não é isso, Odair. É que eu penso ali adiante. E eu sou uma pessoa... Cara, você está com 3 pulseiras hoje. Hoje eu sou jovem, né, cara? Então, assim... Para não depois passar a imagem de um cara que é resultadista. O Inter não foi testado ainda, né? O Internacional está evoluindo aos poucos, o que é absolutamente normal. Tá?
com o que eu tenho dito. Então, tá melhorando aos pouquinhos, mas não foi testado. Aí pega um Grenal, leva uma chapuletada, e aí esses caras aqui vão ficar com que cara? Não. Dá a tua opinião sem se valer dos outros. Calma, né? O trabalho é assim mesmo, eu tô falando. O prazer é assim mesmo. O Atos de Grêmio agora. Tá dá a tua opinião, cara. Vamos lá. O soldado Felipe à disposição do comandante Ribeiro Neto. WhatsApp falando de Grêmio. Sim, capitão. Ribeirinho, tu que é um cara que só fala as verdades, assim como eu que só falo as verdades também, tenho que concordar contigo. O Renato está sendo sim teimoso em colocar o Cícero numa posição que não é a dele, ao invés de usar Jael, que foi pedido por ele para que a direção renovasse o contrato dele. Lucas de Guaíba, um abraço para quem só fala as verdades. Ô Lucas, o negócio é o seguinte, eu não sei por que retomaram as tratativas com o André. Não sei por quê. Pra que você trabalha do Grêmio? O Renato vai botar o Cícero. Recado pra você que tá mandando WhatsApp. Você tá inflando um ego, tá criando um monstro. Lucas, olha que o cara tá assim, ó, peito estufado depois desse teu recado, tá? Mas tá tudo bem. Vamos lá pro CT do Grêmio, Max Correia, ó, mais chicote em cima de ti. Acabou as férias, vamos trabalhar, parceiro. Daqui a pouco, descansa mais um pouco, eu tomo uma aguinha, daqui a pouco falar mais de Grêmio. É que senão vai sobrar pro Max aí. Vamos lá, Max, agora sim, volta o chicote. É comigo agora? Tá valendo já? Eu tava na sombra, né? Tá um sol danado aqui, a gente vai pra sombra, volta pro ao vivo, mas é assim, né? Voltei de férias e eu sei que é assim que funciona. Quem tá pra voltar também e mexe com a expectativa dos torcedores gremistas é o Arthur, mas nada dele entrar em campo no fim de semana. Ele ainda não tá se sentindo confiante, preparado para voltar. A comissão técnica também quer que ele trabalhe nos coletivos, nos treinamentos de forma mais intensa antes de ele voltar a jogar com a camisa tricolor. Sobre quem joga e o centroavante, que a gente tanto comenta, tanto se fala, o Renato deu a entender na coletiva que o Cícero vai para o jogo. Falou bastante sobre os jogadores aproveitarem as oportunidades que tem e falou ali uma questão de o que o jogador entrega para o restante do grupo. Não é porque ele fez um jogo bom, porque ele fez um gol que ele está pronto para assumir a titularidade. Pareceu um recado para o Jael. Sobre o time que joga, eu já tinha falado, né, dessa preocupação com o Madison e o Luan, que deixaram o treino hoje mais cedo. Amanhã a gente vai ter uma ideia melhor das condições médicas e físicas deles para atuarem contra o Juventude. O Renato falou que vai jogar com o que tem de melhor. Chamou as 3 próximas rodadas do Gauchão de decisões e que vai apostar tudo nesses próximos 3 jogos. Quem tiver em condições de jogar, vai jogar. Vamos ouvir o Renato. A gente vai agora nesses próximos jogos, dentro do possível, com o que a gente tem de melhor no momento. O problema não é poupar. Muita gente, você fala que eu vou poupar a equipe, e muitas vezes as pessoas acham, vai poupar por quê? Porque às vezes é necessário, porque os jogadores não são robôs. Essas pessoas não têm que falar que tem que botar a equipe principal em campo. Essas pessoas têm que perguntar, por exemplo, por que não jogaria a equipe principal? E aí eu daria as explicações. Então foi o caso do Everton. O Everton, eu coloquei ele em campo, na metade do primeiro tempo, ele já estava se queixando que não conseguia mais correr, que estava com a perna pesada, porque tinha jogado na quarta-feira um jogo, uma decisão. Então as pessoas, é muito fácil falarem, por que não põe a equipe principal? Porque quem entende futebol está aqui dentro do Grêmio. As pessoas aqui estudaram. As pessoas não entram e fazem o que bem entende da noite para o dia. As pessoas conhecem o que o jogador pode render, quando o jogador precisa descansar, quando o jogador pode jogar. É uma coisa diferente de agora. No próximo jogo contra o Juventude, nós jogamos na última terça-feira. Porque daqui a pouco você põe os jogadores não vão render e você tem grande chance de arrebentar um jogador desse. Ou alguns jogadores. É por isso que eu digo, a gente faz tudo pensado aqui dentro do clube. Todos os departamentos se reúnem, a gente conversa e a gente busca o melhor para o clube. Simplesmente isso. É uma coisa diferente agora. Nós jogamos na terça-feira, temos um tempo suficiente para recuperar os jogadores. Então, a gente vai com força máxima. Ou seja, nas mãos do departamento médico, se do 1 ao 11 o Grêmio vai com os jogadores considerados titulares para essa partida contra o Juventude. Ainda sobre a questão do centroavante, as negociações com o André continuam e o Renato afirmou que ele está louco para jogar no Grêmio. Falou que precisa de 2 a 3 opções para essa posição, mesmo não escalando o homem de ofício que tem aqui na Arena do Grêmio.
Pois é, mas daí eu vou entender a crítica. Obrigado, viu, Max? Bom descanso agora, vai para casa, almoça, fica tranquilo, aproveita a tua folguinha. Mas, ô Ribeiro, nessa eu vou estar contigo. Quer mais um centroavante? Já tem Jael, Hernani, vem o André. Mas tá jogando com o Cícero. Só um pouquinho, o Hernani tá em condição de jogar? Ué, mas se tá treinando e tá inscrito, tá. Não. O Renato acabou de dizer que tem jogador que não tem condição ainda de jogar uma carga tão forte. O Cícero não tinha condição e entrava na Libertadores, não entrava? O Hernani tem condição de jogar? A pergunta é, e a resposta é... porque não tinha condição. O Cícero tinha condição de jogar e entrou contra Lanús na Libertadores, entrou. Contra o Barcelona de Guayaquil tinha condição de jogar? Não tinha, jogou. Atenção. Quando o Renato quer, ele escala. Mudança na direção. Chico Garcia, que foi para São Paulo, né? Um abraço a ele. Neste momento eu recebo uma informação pelo ponto aqui, está passando o trono, está passando a coroa de presidente. Está vivendo um bom momento, Chico Garcia. Né? Está vivendo. Mulheres de moletom. Está passando o trono, está passando agora o novo presidente da ARP, Associação dos Amigos de Renato Portaluppi, é Daniel Oliveira. Não. Parabéns. Não precisa nem de assessor de imprensa, né? É uma coisa impressionante. Bom, primeiramente, eu acho que a questão da opinião hoje cada um tem a sua e ela deve ser respeitada. O que me incomoda muito... Não. Eu assim, ó, eu não sou amigo do Renato, não tenho nenhuma relação com o Renato. Agora eu tenho que reconhecer o trabalho que o Renato faz. Sou obrigado a reconhecer. Daqui a pouco eu pegar o cara que está em alta e eu ficar sistematicamente criticando, já não é uma questão de opinião, é questão de virar, de repente, um personagem, alguma coisa nesse sentido. E eu não gosto disso. Agora, eu apenas busco ser justo, eu reconheço quando há o acerto e a capacidade do trabalho. E fala aqui um cara que defendeu que tinha que ter jogado o Jael. Mas, e não o Cícero. Mas esse é o debate, Daniel. E ninguém não está perseguindo o Renato. Tem uma pergunta só no que é o nosso seguinte, WhatsApp que é sobre isso, Daniel. Peraí, só um pouquinho. Alto lá. Mas calma, Quantos aqui defendem o Jael no time do Grêmio? Quantos aqui defendem o Jael no time do Grêmio? Pro jogo contra o defensor, Não. Defendem o Jael pro time do Grêmio. Não magoei. É que tu desqualifica a minha opinião me chamando de amigo do Renato. Pra isso, cara. Não, tu tá aqui pra debater com argumentos inteligentes, até porque tu é melhor do que isso. Tem recado no nosso WhatsApp que é sobre isso. Roda aí. Tudo bom? Vocês não acham que já estaria na hora, talvez, do Jael entrar na vaga do Cícero e o Cícero pegar a vaga do Jailson? E vocês não acham que talvez o nosso capitão está precisando um pouco de banco? Porque no jogo da Libertadores foi nítido muitos erros de passe. O que vocês me dizem? Leandro, abraço. Valeu, Leandro. Abração. Sobre o Maicon, eu não concordo. Então, o Maicon, ele é rapaz porque ele é o único que tenta o passe difícil, em profundidade. O gol surgiu assim, né? O Maicon foi o melhor jogador da partida. Eu diria duas coisas pro Leandro. Leandro, meu bruxo. Meu bruxo, obrigado pela audiência. Duas coisas pra ti, meu bruxo. Não. Primeiro, não magoa. Fala essa sobrancelha aí que tá meio grande, né? E em segundo lugar, não importa se já é o brocador, tem que ser o centroavante. Tem um ponto sobre o Maicon, como a história se repete, né? Porque o Maicon, ele é sempre criticado pelo torcedor. Em 2016 foi campeão da Copa do Brasil, era criticado. Agora 2017 não foi criticado porque mal jogou, mas durante o Campeonato Gaúcho havia contestação. Talvez seja o perfil, o estilo de jogo dele que hoje o torcedor não esteja acostumado. Mas ele é uma peça importante para o Grêmio e para a construção, principalmente. Eu não consegui prestar atenção em mais nada depois da sobrancelha, eu me perdi. Eu nunca vi. Mas até eu faço a sobrancelha aqui, vai ficar legal. Tá? Também faço, né, cara? Mas, pô, tu chegar pro telespectador... Mas eu tô dando um toque para ele, cara. Já tem um toque de culinária, de beleza. Eu só falo as verdades, cara. É multitarefa. Vamos pro intervalo comercial. Na volta a gente vai falar sobre o Mais Inter. Iago está se destacando. Deixa eu mandar um abraço, inclusive, pro Colorado. Cristiano Ribas, lá de Capão da Canoa, tá, felicíssimo com o time do Odair Helman e o Internacional, que tá de aniversário hoje. Aquele abraço, meu parceiro. Abração pro pessoal lá de Capão da Canoa. Já voltamos.
Estamos de volta com mais os donos da bola aqui na tela da Band para falar um pouco mais, né, sobre o Inter. Já falamos da vitória de 2-0 sobre o Cianorte, agora sobre o personagem da partida. Foi eleito ontem aqui na Rádio Bandeirantes o craque do jogo, Iago, lateral esquerdo. E o técnico do Inter, Odair Hellmann, falou sobre Iago. Sim, no momento sim, porque o Wendel até está machucado, né? Mas eu acho que ele vem fazendo um excelente ano. Como eu disse, até falei da importância do Wendel para ele também, né? Para o crescimento dele. Que bom que nós temos dois, mas no momento ele está jogando, está bem e vai continuar jogando. Ele é um jogador que tem equilíbrio nas suas características. Ele tem boa capacidade ofensiva, de infiltração, é rápido, tem boa leitura tática de jogo, percepção de jogo. Eu acho que ele tem uma margem de evolução e de crescimento ainda grande e que nós vamos trabalhar ainda. Feliz para um jogador da base que está com personalidade, está com alegria, está confiante. Então, feliz por isso e nós vamos trabalhar ainda para que ele melhore ainda mais. Gostei bastante do Iago. O Ribeiro foi o primeiro a dizer que o Iago era titular do Inter. O Odair ainda bota no condicional, né? O Wendel está lesionado, o Iago nesse momento é titular. Mas ele está se firmando, gente. E é legal ver a maneira que o Odair está montando esse time do Inter, porque pelo lado direito tem o Potker, que é o agudo. Até ontem não jogou, foi o Marcinho. E pelo lado esquerdo, o Patrick aprofunda, vem para o meio, para o Iago passar. Então é ele que dá a profundidade pelo lado esquerdo. Mas sempre com a construção do D'Alessandro pelo meio. A bola roda sempre nos pés de D'Alessandro, Ribeiro Neto. E aí, tá muito bem, D'Alessandro. Eu quero dizer que o Odair achou a posição do D'Alessandro vindo de trás. Parabéns, Odair. O D'Alessandro está muito bem. Parabéns, Odair. O D'Alessandro está muito bem. E nenhum elogio ao D'Alessandro. Aliás, é só o cara se destacar que o Ribeiro não gosta, né? O D'Alessandro... Eu acabei de elogiar o D'Alessandro. Tu elogiou o Odair Hellmann pela posição do D'Alessandro. Mas quem é que escala o D'Alessandro? E tu tem que reconhecer que o D'Alessandro está jogando muito bem, Ribeiro. E o Iago, é difícil para ti, porque tu não gosta de jogador bom. Aliás, o Iago, se for um titular incontestável do Internacional, que vai ser... Vai virar alvo do Ribeiro. Não é mérito do Ribeiro. Ele foi o primeiro a dizer que o Iago seria titular. Cara, o Daniel, porque é tão difícil dizer assim, Ribeiro, tu acertou, é tão difícil. Cara, é simples. Eu te confesso, é que eu não tô acostumado quando tu acerta. Ah, também. E o gol do Edenilson ali é passe dele também, né? Ele vai na linha de fundo. Fazia tempo que eu não vi isso acontecer no Inter. Vai na linha de fundo, não precisa cruzar, dar um balão pra área. Dá um passe. Olha pra trás, o Edenilson tá livre, rola a bola. Lateral não tem que ter medo. Existe uma parceria muito legal pelo lado esquerdo, que é Patrick e Iago. Porque, querendo ou não, o Patrick auxilia muito o Iago nessa construção. Quando o Iago passa, o Patrick recompõe, fecha espaço. O Patrick ele tem sido uma peça muito importante e ontem até falava na zona mista que atuar ao lado de um menino tem também as suas vantagens. Ele traz a experiência, traz a bagagem e o Iago traz toda essa virtude, essa energia pro lado esquerdo. Uma juventude tipo a do Ribeiro Neto, um cara jovial. Fala, Daniel. Não, o Iago realmente é um jogador que está chamando a atenção, vem fazendo boas partidas, uma média até alta de atuações, né, de nível de futebol apresentado. O que eu digo é um jogador que não pode ter medo, o lateral não pode, ele chega à linha de fundo e ele não é o cara que faz com que muitos jogadores hoje da posição fazem no futebol brasileiro, que é baixar a cabeça e cruzar. Exato. O segundo gol não, ele já viu a presença do Edenilson, foi para o fundo e largou a bola em condição. Já que a gente está falando de lateral, eu queria só um destaque rápido do outro lado, tá? Dudu, Edenilson de lateral direito não, Odair. Não dá. Mas acho não que é nem porque o Edenilson não tem a condição. Ontem foi uma necessidade. Mas tu não pode tirar o Edenilson do meio de campo. Mas é mais pela carência do Dudu, né? O Dudu não deu ainda o que falar, o Juan também não correspondeu. Mas o Dudu ontem foi um jogador de muita participação no jogo. Ele foi de muita participação. Tem o contexto do Cianorte, né? Tem que ver uma equipe que atacar um pouco mais o Inter e essa é a preocupação que tem o Odair. Acredito eu, pelas conversas que nós temos, que é a questão defensiva ainda do Dudu. Ele está trabalhando bastante isso. Sobre o Iago ainda, o contexto ajuda muito. Claro. Porque a fase do Inter é maravilhosa, perto de 2017, 2016, quando o Andrigo foi queimado, por exemplo, Gustavo Ferrares. Todos foram. Todos. Os dois laterais, o Arthur e o Jefferson. Jefferson, todo mundo. O Arthur foi queimado, o Inter tinha uma expectativa muito grande sobre o Arthur. O único que se salvou foi o William.
que foi o lateral direito, que teve realmente uma... E que já tinha surgido antes. Mas aí tem esse ponto. Acho que o único que se salvou foi o Rafinha, que foi vendido para a Europa. Daí não deu tempo de citar o Rafinha, entraria na fogueira também. Porque não conseguiu jogar aqui também. Senão entraria na fogueira também. Mas parabéns, viu, Ribeiro? Obrigado. Espera mais 3 jogos, se ele for bem, vai virar alvo de crítica. Mas parabéns. Inclusive lá na imprensa de São Paulo, estava vendo no Twitter de um setorista do Corinthians que ele dizia: o Wendel esquentou o lugar no time pro Corinthians para surgir o Guilherme Arana. E agora no Inter surgiu o Iago. Eu sei que pode não ser uma boa, mas eu vou dizer só porque me lembra. Vocês lembram do Atirson? Atirson, sim. O Iago me lembra um pouquinho do Atirson, sabe? Que era capacidade de visão, de seleção. coisa. Pelo que o Atirson não conseguiu desenvolver a carreira, né? Mas o Iago, se for muita lesão, né? O cara, se for centrado, ele tem técnica, ele tem visão. Tu vê que o cruzamento dele é direcionado. Ele não joga um balão para a área. Se ele direciona, então eu confio muito nesse jogador. Vira, daqui a pouco, com mais idade, jogador tipo Felipe. Tantos outros que eram laterais e que acabaram jogando no meio de campo depois, né? Com mais experiência, né? É verdade. Vamos voltar a falar sobre o Campeonato Gaúcho. Tem rodada no final de semana. O Inter até não entra em campo, mas tem bons jogos. Hoje já tem né? Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. É uma briga um pouco diferente. O Brasil lá em cima, o Novo Hamburgo tentando se recuperar, tá lá embaixo. Vinícius Conrad do Sport. Bem-vindo mais uma vez aqui aos Donos da Bola. Salve, salve, meus amigos. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Hoje tem 2 jogos, na verdade. Às 8 horas tem São Luís e Cruzeiro. São Luís jogando em casa contra o Cruzeiro, que está naquele meio termo. Ainda tem a possibilidade de classificar, mas ainda também briga contra a Degola. Então, jogo importante para o Cruzeiro e também para o São Luís, que retorna para a divisão de acesso e quer fazer bonito, quer seguir fazendo bonito nesse Gauchão 2018. Às 9h30, a gente tem Novo Hamburgo e o Brasil que está muito bem no campeonato, e o Novo Hamburgo que ainda está naquela ressaca pós-título, né? O atual campeão gaúcho segue lá na zona de baixo do campeonato. Então, hoje, 2 grandes jogos, um às 8 horas da noite e outro às 9h30. Pois é, e o adversário do Grêmio no final de semana é o Juventude, Vinícius. É a estreia do Juninho Camargo. Julinho Camargo jogando ao lado do torcedor jaconeiro, então jogo importante para lotar o estádio. Vamos ver o que vai acontecer nesse final de semana. Outro clube aí que quer complicar o campeonato do Grêmio. O Grêmio segue lá na parte de baixo com 7 pontos. Jogo importante para o Grêmio e importante para o Juventude. Vamos ver o que vai acontecer. O Julinho conhece bem o Grêmio, Felipe. Agora vamos ao que realmente interessa neste programa, que é a divisão de acesso, Vinícius. Eu já estou pegando minha camisa do Bagé, tá guardada na gaveta, festejei o ano passado. Esse ano eu estou na divisão de acesso, viu? Tem jogos e a divisão de acesso. Recém eu estava conversando com meus companheiros do Esportinha que estão aqui no nosso espaço em Pelotas e comentando para eles que a segundona já começa como ela costuma ser, né? Tem jogo no sábado, tem jogo no domingo, tem jogo na segunda, tem jogo na terça. Então o Esportinha agora todos os dias tem jogos para cobrir. Convido vocês para ficar ligado no nosso site, que é o esportinha.rs, e participar conosco pelas nossas redes sociais, que é tudo @Esportinha. Bom final de semana para todos. Valeu, Vinícius. Grande abraço. Agradecer de novo a parceria com o Sport. Você fica ligado no site, está sempre atualizado. Vamos para o intervalo comercial, lembrando que neste final de semana tem Band Motores. Olá, campeões! No Band Motores deste final de semana, vamos conhecer o novo automóvel da Fiat, o sedã Cronos. Também vamos falar das novidades da Kia Motors no mercado brasileiro. E ainda vamos falar de motos, o posicionamento correto das mãos e dos pés. Tudo isso, Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês, até lá! Atenção, você que está ligado com a gente nos Donos da Bola. Chegou o momento daquele recado. Você quer ser jovial, ter 3 pulseiras, calça rasgada, sair com cabelo esvoaçante ao vento. Ribeiro, vai. Só faltou o cabelo esvoaçante, né? Mas isso fica na imaginação. Aliás, não quer ficar na imaginação, que é realidade. Meu amigo, largue esse mundo virtual.
entendeu? E vai para a realidade que é muito mais gostoso. Ativo para você realmente fazer sucesso no jogo do amor. 0800 601 0700. Não é, Lúcia? Exatamente. Hoje é possível que você aumente o seu prazer. Então, você vai ver que com o Ativo não tem tempo ruim. Você vai ter muito mais prazer na hora H. Você vai deixar essa preguiça, esse desânimo aí de lado. Você diz, ai, sexta-feira eu tô cansado, final de semana eu quero descansar. Nada disso, gente. Com o Ativo você vai ver puro desejo, vontade, criatividade na hora H e surpreender a sua parceira. E o Ativo ele é indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea, age rapidamente no seu organismo e é super eficiente. Então liga agora 0800 601 0700, aproveite o descontão Ativo, liga na nossa central que o primeiro pagamento é só daqui 45 dias. Você usa, faz o teste Love, vê que é bom, só depois paga, tá? Teste Love. Entrega grátis e sigilosa para todo o nosso estado e tem presente na compra. Então vai lá, meu amigo, vai com fé, chega com confiança. 0800 601 0700, 0800 601 0700, são 10 minutos de promoção nessa sexta, tá? 0800 601 0700. Não demore pro azar, velho. Ativo dele, 0800 601 0700, Felipe. Vem pra cá, Ribeiro. Vamos falar um pouco mais sobre Grêmio e Juventude. A gente falou muito sobre a contratação do André, se tem que contratar ou não tem. Renato Portaluppi, senta aí, Ribeiro. Lembrando que se o Grêmio vencer o Juventude, entra no G8 do Campeonato Gaúcho. Tem que vencer para realmente se distanciar lá de baixo da zona do rebaixamento e ingressar na zona de classificação. E a gente vai mostrar alguns lances agora, relembrando a última vitória do Grêmio lá em Caxias, foi em 2015. O técnico do Grêmio era Filipão, o do Juventude era o Piccoli, e foi 1-0 pro Grêmio, gol do Juliano, na semifinal do Campeonato Gaúcho de 2015. Já é outro momento do Grêmio, né? Teve um tempo que o Grêmio ia no Jacone, faz pouco, hein, Matheus Dávila? Ia lá e tremia. O Juventude vencia. E talvez o Filipão tenha sido o início desse projeto que resultou nessa grande conquista de títulos, né? Começou com o Anderson Moreira, é verdade, mas o Juventude já é um adversário extremamente tradicional, só que o momento deles hoje, né, é muito complicado. O Julinho estreia, tem uma situação bastante difícil. A temporada passada foi muito boa, mas o 2018 é nebuloso para o Juventude pela organização que apresentaram. O Grêmio com titulares e com vontade de ganhar, que isso é importante. Queremos nos recuperar no Gauchão. Eu não consigo ver o Juventude fazendo frente, Daniel. Não, eu também acho que não tem condição. Cara, essa história que o Grêmio vive do Campeonato Gaúcho, nós já cansamos de ver. O time não consegue ficar na zona de classificação, é 11º, é 9º. Aí vai lá na reta final, se classifica e pode ser campeão. Ainda tem essa diferença gritante. O que é uma pena, né? Porque o Juventude é um clube que tem uma tradição, né? O Grêmio do Eu acho o jogo muito difícil. Acha mesmo? Acho. O Julinho Camargo, ele é experiente, conhece bem o Grêmio. Eu acho que vai ser um parto para ganhar. Muito difícil. Eu aposto mais no empate. A minha curiosidade é muito mais saber como vai o Grêmio. Existia a expectativa do Arthur jogar. Não vai. Não vai. O Renato hoje já descartou essa possibilidade na entrevista. Dependendo de como for o Grêmio... Cícero. Eu não vejo problema o Cícero jogar, sinceramente. Por mais que não esteja rendendo, é uma ideia do Renato, ele tem todo o direito de apostar. Agora, para o Juventude... O Grêmio tem time suficiente para ganhar. Eu também acho. E tem recado no nosso WhatsApp, 992 24 12 20. E aí, donos da bola, eu gostaria de saber o que vocês acham da contratação do atacante Rossi, esse chapecoense que tá na China. O que vocês acham dessa contratação pro Inter? Boa ou ruim? Bom assunto proposto, porque o Rossi está sendo oferecido a quase todos os clubes do Brasil, inclusive Grêmio Internacional. A tua opinião, Ribeiro? Eu vou dizer que acho muito difícil essa contratação desse jogador que é um gênio, é um craque, jogador de seleção brasileira. Porque segundo seu empresário, todos os times da Série A, só 2 clubes da Série A não estão interessados no jogador. Muito difícil. Foi uma ironia. Eu acho o Rossi, não acho desprezível, eu acho um jogador... Pela circunstância,
Contrataria esse jogador. Só não sei se pro Grêmio e pro Inter. Não, acho que pros dois, bom jogador de grupo, embora os dois tenham muitos atacantes de lado, né? É um gênio. Esse é o porém. Bom Craque. jogador, Esse é o mas grande fora de porém. contexto. O Grêmio não precisa. Donos da Bola volta na segunda-feira que vem, repercutindo o Grêmio e Juventude, falando de Internacional, que vai pensar na Copa do Brasil, folga nesse final de semana, mas você segue ligado com a gente, porque agora tem Band Mulher com ela. Regina Lima, beijão, bom programa.